Olá, gente do segundo ano. A gente vai gravar para vocês agora a 24ª aula de Sociologia, tá? Esse tema é um tanto quanto extenso e a gente vai dividir essa aula em algumas partes, tá? Pode ser que duas ou três, dependendo do conteúdo que a gente conseguir avançar num tempo que não canse vocês muito de assistir videoaula. Gente, o tema é desigualdade social, tá? Inicialmente, a gente vai definir desigualdade social e desigualdade econômica. Eu vou precisar que vocês acompanhem, para quem quiser entender melhor esse assunto, os gráficos e as tabelas do módulo 24 da apostila, que começa na página 115, tá? Então, primeira coisa que eu vou definir para vocês. As desigualdades sociais, gente, as diferenças entre indivíduos de uma sociedade, elas têm certos critérios, né? Elas têm certos critérios mesmo, certas categorias para que seja observada essa diferença. A diferença social ela pode surgir de fatores como, quer ver? Eu vou ler a lista aqui da apostila para vocês terem uma noção melhor de tudo que a gente vai ver. A gente vai ver diferenças sociais em termos de gênero, né? Em termos de etnia, ou seja, origem étnica, né? Enfim, vocês sabem muito bem que a gente já viu isso no passado. Estilo de vida. Esse estilo de vida é importante que vocês saibam se é urbano ou rural, tá? Porque uma coisa é diferença social no meio rural e outra coisa é diferença social no meio urbano. Ocupação profissional. Gente, esse critério, essa categoria de ocupação profissional tem muito a ver com a ocupação do chefe da família, né, do núcleo familiar ou do indivíduo, a ocupação profissional dele. De que forma? Se ela é especializada, implica em um grande número de anos gasto em estudo, né? Assim, implica num conhecimento formal maior, portanto, um investimento maior no estudo desse indivíduo, para que ele adquirisse conhecimento formal, ou completamente sem especialização. Isso quer dizer nenhuma preocupação com o estudo, nenhum investimento no estudo. Isso também causa diferença social, tá? É um dos fatores que se usa para classificar as desigualdades sociais. Ó, tipo de moradia. Tipo de moradia é bem simples, é bem direto, né? A escolaridade é aquilo que eu falei a respeito da ocupação profissional, né? O grau de escolaridade e o grau de instrução do chefe de família aí já denota a posição em que a posição social da família, do núcleo familiar. Do indivíduo em si, a gente classifica pela mão de obra, se é especializada ou não especializada. E se o indivíduo ocupa a posição formal de trabalho ou informal. Já quando a pesquisa da desigualdade social, os resultados o resultado de uma pesquisa de desigualdade social falar a respeito de núcleos familiares, de famílias, aí toma-se por base a escolaridade, né, o grau de escolaridade máxima, o que chegou o chefe da família, e instrução. Instrução, na verdade, e grau de escolaridade, no meu parco entender, é praticamente a mesma coisa, né? Escolaridade seria, eu terminei, assim, seria
o indivíduo ter terminado o ensino fundamental, o indivíduo ter terminado o ensino médio, o indivíduo ter cursado uma faculdade, o indivíduo ter cursado uma faculdade mais uma pós-graduação, enfim, as variações todas no grau de instrução formal. E a escolaridade, o grau de instrução e escolaridade é a mesma coisa. Por isso que eu falei, no meu entender, trata-se do mesmo. Aí a gente vai passar para a diferenciação entre desigualdade social e desigualdade econômica. Gente, depois desses termos que eu apresentei para vocês a respeito das categorias, né, a respeito de quais os critérios que a gente usa para categorizar, para colocar as posições sociais num ranking, né, numa escala, a gente vai pensar a respeito de diferenças sociais serem a mesma coisa, né, em termos de conceito, que diferenças econômicas. Não são, apesar de estarem intimamente relacionadas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo também que eu preciso que vocês deem uma olhada para acompanhar esse exemplo numa tabela que está aqui do lado direito da página 115, as maiores economias do mundo, PIB em trilhões de dólares. Gente, segundo essa tabela, a gente tem aqui o Brasil em 2018 em 8º lugar. A economia brasileira estaria em 8º lugar em 2018. Certo? Com 2,76 trilhões de dólares. PIB, de Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que é produzido e tudo que é transformado dentro do país, que agrega valor financeiro ao país, tá? Tanto faz particular, o governo não produz nada, né? O governo, infelizmente, só gasta. Mas, assim, tudo que a iniciativa privada produziu está registrado no PIB. Deveria estar. Muito bem, gente. Nessa tabela também a gente tem aqui o Canadá, que está na 11ª posição, com 2,10 trilhões de dólares. Esse posicionamento do Brasil estar em 8º, o tamanho da economia brasileira estar em 8º e o Canadá estar em 11º, não significa diretamente que a qualidade de vida no Brasil seja mais alta, seja melhor do que a qualidade de vida no Canadá. Não significa que o desenvolvimento do Brasil seja maior que o do Canadá. Por que não? Gente, porque veja, isso aí é uma somatória, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, é uma somatória de todos os bens, de toda a produção, de todo serviço gerado dentro de um país ao longo de um ano, né? Muito bem, nesse caso, países, né? Tem PIB estadual, PIB municipal, enfim. Veja só, a gente tem o PIB como essa somatória que não define o que cada indivíduo da população desse país, qual a parte de cada indivíduo da população desse país. Ou seja, em outras palavras, a gente obtém um índice chamado PIB per capita, por cabeça, dividindo o PIB, o valor do PIB, pelo número de habitantes do país. O que também não é um resultado preciso, o que também não define as condições sociais, as desigualdades sociais desse país. Por quê, gente? Porque a distribuição dessa renda ela é extremamente desigual. No Brasil, por exemplo, existe a concentração de renda em poucas mãos, né? Vamos definir assim, e uma grande parte da população vivendo em condições de extrema pobreza, de abaixo da linha da pobreza, segundo as definições da ONU. Gente,
Nós vamos, nessa primeira parte da desigualdade social, para a aula ficar curta, em torno de 15 minutos, né? De 10 a 15 minutos, a gente vai falar sobre o PIB per capita e o IDH. Gente, o PIB, a gente já reparou que não serve de classificação para análise das desigualdades sociais de um país. O PIB per capita, muito menos, porque apesar desse número ser um número teórico, ser um índice obtido através da divisão da riqueza desse país pela quantidade de habitantes, não expressa a realidade, não expressa a verdade. Por quê? Porque cada cidadão desse ou não alcança esse quinhão. Trata-se de uma média matemática, né, gente? O montante produzido dividido pelo número de habitantes. Ou seja, o PIB per capita não vai expressar corretamente, fielmente, o que cada cidadão possui de riqueza. Alguns possuem muito mais e outros possuem muito menos. Percebe? É só uma média matemática. Não é um índice baseado na realidade social. Aí, tirando esse exemplo de PIB não ser um bom índice para que a gente consiga enxergar a desigualdade social no país, e o PIB per capita muito menos, porque ele vem do resultado de uma média matemática. Ele vem do resultado de uma conta, né? Uma conta teórica, completamente teórica. Na prática, simplesmente não significa nada. Ou, em outras palavras, o PIB per capita não revela a real situação do indivíduo brasileiro, né, da sociedade brasileira. Aí, gente, a gente parte para um índice chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice de desenvolvimento humano, ele tem uma fórmula bem maior, bem grande, que não cabe aqui a mim explicar para vocês o cálculo do IDH, porém ele leva em consideração alguns fatores que expressam melhor a dinâmica social desse país em questão. Primeiro fator, longevidade, né? Ou seja, qual é a perspectiva de vida de um indivíduo num determinado país. Isso revela muito sobre as condições de saúde, o acesso aos serviços de saúde, o acesso ao saneamento básico da população. Então, o índice de longevidade diz muito a respeito de vários fatores: acesso à saúde, acesso ao saneamento básico, segurança. Tá? Aqui eu não li nada a respeito de segurança, mas IDH tem muito a ver com a segurança, tem muito a ver com como a violência é controlada pelo aparelho do Estado, pelo aparelho que controla, pelo aparelho governamental, pelo aparelho administrativo, pela máquina administrativa que controla essa sociedade. O IDH, levando em consideração a longevidade, ou seja, o tempo, a perspectiva de vida de um indivíduo, vai ter um reflexo mais fiel a respeito desses fatores, né? Dentro de um fator, que é a longevidade. Nós vamos ter um reflexo fiel do acesso à saúde, do acesso ao saneamento básico, da violência, né? da segurança pública, né, que eu digo. Porque lembra quando a gente falou a respeito de contratualismo, que o homem trocaria a sua liberdade irrestrita elegeria um Estado para que administrasse a sociedade em que ele vive, para que a lei fosse cumprida, para que os direitos individuais fossem respeitados? Lembra disso? Então, assim, a segurança pública está diretamente ligada ao governo eleito,
Percebe a relação direta? Muito bem, gente, a gente não vai falar de política agora, a gente vai falar de IDH. Outro fator que o IDH leva em consideração é aquilo que eu falei a respeito da escolaridade. Gente, a escolaridade ou o grau de instrução reflete intimamente a preocupação dessa sociedade, o nível de preocupação dessa sociedade com o estudo. Porque veja, os países que estão nos PIBs mais altos e mesmo a economia gira em primeiros lugares no mundo, eles compram matéria-prima, compram commodities, como se chama hoje em dia, produtos sem trabalho aqui do Brasil, por exemplo, das economias em desenvolvimento, Brasil, África, Ásia, enfim. Tipo soja in natura, grão de soja, minério de ferro, para depois produzir vergalhão, para depois produzir aço, enfim, laminado. Isso tudo que eu estou falando, gente, tem a ver com o grau de instrução. Por quê? Porque se a sociedade dá muita importância para o grau de instrução ou para a escolaridade, investe muito na educação, isso é uma característica do povo, tá? O Estado tem a obrigação de fornecer. O povo que tem que buscar, correr atrás de instrução. Significa que esse povo está preocupado em aumentar as perspectivas científicas e o alcance tecnológico dessa sociedade. Ou seja, pararmos, né? Essa sociedade pararia de ser fornecedora de commodities para sociedades mais avançadas economicamente, pararia de ser fornecedora de produtos de extrativismo mineral, por exemplo, ou extrativismo vegetal, para ser processadora. Ou seja, o valor agregado desse processamento, dessa fase de industrialização entre a commodity e o produto final, a fase de industrialização, ela agrega muito mais valor do que a venda de commodities. Né? Eu sempre troco o lado. Veja só, por exemplo, se no Brasil se produz 1 milhão de toneladas de soja, aí vende-se esse 1 milhão, vamos supor que seja R$1 para cada tonelada. Então, nós vamos lucrar R$1 milhão, certo? Isso aí é uma conta bem absurda que eu estou fazendo, reduzindo muito, mas é só para a gente poder entender melhor. Vamos supor que o ADES, sabe aquele leite de soja que a gente compra no mercado, coisa e tal, aquilo só seja produzido nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos compram esse 1 milhão de toneladas e fornece ADES para a gente. Só que esse processo de transformar a soja em ADES, que um país mais desenvolvido economicamente, de primeiro mundo, como a gente chama, domina esse processo de transformar a soja no leite de soja, depende da tecnologia, depende da instrução. E quando os Estados Unidos vendem ADES pra gente, vende as caixinhas de ADES, o lucro é bem maior. O valor agregado, o valor que o país recebe é bem maior. Portanto, o avanço científico e a capacidade tecnológica de um país também tem tudo a ver com o índice de desenvolvimento humano. Se a sociedade valoriza o aprendizado, valoriza o conhecimento, é porque estão todos cientes que plantar e colher não dá tanto lucro quanto transformar aquilo que é colhido da terra em produto industrializado. Aí vem o poder de compra. Gente, o poder de compra é uma coisa muito relativa porque leva em consideração as perdas inflacionárias, tá? O poder de compra teria que ter um parâmetro fixo, né? Um valor fixo,
para que uma unidade familiar, um indivíduo tenha acesso mensal com o seu trabalho, a média, né, uma média de todos os trabalhos, e tem essa capacidade de aquisição com esse valor. Ou seja, seguindo o exemplo da apostila, tá? $1.000 por mês aqui no Brasil classificaria esse núcleo familiar ou esse indivíduo como ricos, né? Como pertencentes a uma classe média alta. Já num país industrializado, como os Estados Unidos, por exemplo, esses $1.000 por mês significa que essa família ou esse indivíduo estão numa linha econômica mais baixa. O poder de compra de $1.000 aqui é muito maior do que o poder de compra de $1.000 nos Estados Unidos. Por isso que quando a gente viaja ou quando a gente conhece alguém que viajou recentemente, que a pessoa volta, ou nós temos esse sentimento, nossa, mas lá o custo de vida é altíssimo. Porque os salários, a remuneração acompanha esse gasto, esse custo de vida. Gente, é um pouco difícil de explicar isso, tá? Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Se alguém se interessa por esse assunto e tiver alguma dúvida, por gentileza, compareça ao plantão. A gente conversa a respeito disso. Eu teria o maior prazer de passar isso aí para vocês, porque é uma informação muito útil para vocês que estão galgando estudo para poder fazer uma faculdade, para poder ter um emprego legal, formar um núcleo de família e, né, progredir financeiramente, enfim, socialmente. Esse dado é muito importante. Tá? Aliás, os três, né? A longevidade, que depende mais da máquina estatal, o grau de escolaridade, a preocupação com o estudo. Isso impacta assim, pungentemente na nossa dinâmica, professor e aluno do ensino médio, de um colégio como o objetivo. E isso que eu acabei de falar, o poder de compra do dinheiro, que tem muito a ver também com a nossa moeda, com a valorização, equilíbrio da balança comercial, que foi aquilo que eu citei a respeito de comprar commodities e de vender produto industrializado. E isso está intrinsecamente ligado com a preocupação da população com a instrução e com o grau de escolaridade. Ou seja, o quanto o país é preocupado em desenvolver sua ciência e a sua tecnologia. Gente, para a gente não se estender muito, olha, já estamos com 23 minutos de aula. Então eu vou dividir esse módulo 24 em partes. Essa vai ser a primeira parte do módulo 24, tá? Pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo bons estudos a todos.